Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a quarta obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte deste livro, no capítulo 4, que a primeira parte trata da doutrina, o capítulo 4 trata do inferno e nós estamos terminando o item 12. No item 12, nós tivemos uma extensa narração do que os santos e certos religiosos, visões que tiveram e trouxeram do que viram no inferno cristão. É isso que nós estamos vendo numa narração bem dolorosa, pelo menos, não é? Para nós e para aqueles que eles dizem ter visto no inferno cristão. O inferno é inferno, cristão ou pagão, não é um lugar agradável de se estar. Então, continuamos hoje já no penúltimo parágrafo do item 12, ok? Temos, aliás, está entre aspas, porque Kardec está trazendo essas narrações lá de trás do tempo cristão, lá do início. Aliás, conhece-se muito pouco a população dos demônios, esses espíritos vis, perversos, dos quais são compostas as legiões de vampiros, vampiras, sapos, escorpiões, corvos, hidras, aquelas cabeças com serpentes minúsculas, salamandras e outras bestas sem nome que constituem a fauna, ou seja, os seres, a fauna. Porque, vejamos. Deus criou animais maus, por que haveriam animais no inferno? Outras bestas, aí ele diz bestas, bestas, vamos colocar como seres daquelas regiões. Constituem a fauna das regiões infernais, mas se conhecem e se nomeiam a vários dos príncipes que compõem e comandam essas regiões, entre outros, Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, o demônio do homicídio, Belzebu, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas, que engendram a corrupção, e Mamon, o demônio da avareza. Também Moloque, Belial, Beelgade, Astarote e muitos outros. E acima dele, seu chefe universal, sombrio arcanjo que no céu tinha o nome de Lúcifer e que leva no inferno o nome de Satã. Olha só, informação, não é? Eu não sabia disso. Quer dizer que Lúcifer é o nome que ele tinha no céu. Aí ele caiu, retrogradou. O espírito retrograda? Pode um espírito puro deixar de sê-lo? A doutrina espírita esclarecer nossa razão, não é? Mas, ok, no céu ele tinha o nome de Lúcifer, e no inferno ele passou a ter o nome de Satã. É um tipo de conhecimento interessante. Isso, só isso mesmo. E ele termina dizendo assim: eis aqui, em resumo, a ideia que nos dão do inferno,
considerado o inferno do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas que aí se suportam. Sim, porque é como se retomassem os seus corpos físicos. E ali, então, aquelas dores seriam mesmo como se estivessem vivos a sofrer tudo aquilo naqueles corpos, sem, no entanto, morrerem. Porque, sim, lembrando, mais uma vez e sempre, é eterna a tormenta infernal. Então, a ideia que nos dão do inferno é essa, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas que aí se suportam. Abri os escritos dos pais e dos antigos doutores da Igreja Católica, assim eram chamados, doutores da Igreja e pais da Igreja. Interrogai as vossas piedosas lendas, olhai as esculturas e os quadros das nossas igrejas, prestai atenção ao que se diz nos púlpitos e aprendereis bem mais. Bom, hoje em dia não são mais os púlpitos da metade do século XIX, certo? Sempre bom destacar isso. E aí terminamos o item 12. Começamos agora o item 13. O item 13, confirmando aqui, não, é o penúltimo, não, antepenúltimo. Depois temos o 14, ainda temos o 15, antes de terminarmos aqui o nosso capítulo 4. Então, vejamos o 13. Diz-nos Kardec. O autor faz a seguir esse quadro de reflexões seguintes, das quais cada um compreenderá a importância. O autor é Santo Agostinho? Vamos voltar aqui para trás. Não, citações foram tiradas da obra O Inferno, por Auguste Calais, ok? Auguste Calais. Esta é a obra. Deixa eu ver aqui. Teólogos gregos. Ok. Bom, mas mesmo quando ele cita Santo Agostinho, essa citação é tirada desse livro, O Inferno, de Auguste Calais, ok? Então vamos lá. O autor, Auguste Calais, faz a seguir esse quadro de reflexões seguintes, das quais cada um compreenderá a importância. E ele volta a abrir aspas. A ressurreição dos corpos é um milagre. Mas Deus faz um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, já usados uma vez pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se desfazerem em uma fornalha onde se evaporam os metais. Então vamos lembrar, né? São retomados aqueles corpos que morreram, para dar a ideia mesmo de que toda aquela dor vai ser sentida por certo. Eu já disse uma vez, mas é tudo tão perverso, não? Que se diga que a alma seja seu próprio verdugo, seu vilão, seu algoz, que Deus não persegue, mas que abandona esta alma no estado de infelicidade que ela escolher. Que Pai de eterno amor, que ela escolher. E isso pode-se a rigor compreender. Isso lá na cabecinha daquele autor, ok? Está falando por ele. Ele compreende que o abandono de Deus é assim. Isso pode-se a rigor compreender, esse abandono, não é? Embora o abandono eterno de um ser extraviado e sofredor pareça pouco
pouco conforme, ou seja, não combina com a bondade do Criador, vamos dizer isso. Mas o que se disse da alma e das penas espirituais não se pode de nenhum modo dizer-se dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não basta que Deus retire a sua mão, é preciso ao contrário, que Deus mostre a sua mão, que intervenha, que atue, sem o que o corpo sucumbiria. Ou seja, ele permite, ele dá um corpo para ser torturado, mas ele cuida para que o corpo não volte a morrer. Ele cuida disso. E ele pode sofrer por toda a eternidade com aquele corpo que ele reconstituiu para dar àquela pessoinha lá no inferno. Vamos lá. Os teólogos, continua o autor, não é? Os teólogos supõem, pois, que Deus opera com efeito depois da ressurreição, essa ressurreição que é simplesmente para botar os corpos sentindo dor lá no inferno. Esse segundo milagre do qual falamos tira primeiro do sepulcro que os devorara os nossos corpos de argila, retira-os tais como entraram, com as suas enfermidades originais e suas degradações sucessivas de idade, da doença e do vício. E aí restitui a eles, nesse estado, decrépitos, fiorentos, gotosos, ou seja, gosmentos, não é? Cheios de necessidade, sensíveis a uma picada de abelha, cobertos de ignomínias que a vida e a morte imprimiram. E eis aí o primeiro milagre. Gente, Jesus nunca fez um milagre desses, né? Ele curava os leprosos, ele nunca manteve os sofrimentos de um ser necessitado. Bom, esse é o primeiro milagre. Depois, a esse corpo medíocre, pronto para retornar ao pó de onde saiu, inflige uma propriedade que jamais teve. E eis o segundo milagre. Inflige-lhe a imortalidade. Esse mesmo dom que em sua cólera, melhor dito, em sua misericórdia, ele retirara de Adão ao sair do Éden. Quando Adão era imortal, era invulnerável. E quando deixa de ser invulnerável, ele se torna mortal. A morte seguia de perto a dor. A ressurreição, isto não é para que a gente encontre sentido nos textos, ok? É só para nós sabermos o que os nossos ancestrais pensavam sobre o inferno. É o que dissemos ontem, né? E nós vamos entender porque tanto horror em se falar de morte. Vamos trazendo isto lá no nosso inconsciente coletivo. E mesmo no desenvolvimento das nossas crenças, não é? É tudo tão surreal que nós temos várias superstições para quebrar serra, quebrar mal olhado, quebrar esses feitos mágicos. Não, dá para o espelho na tempestade, desvira o chinelo, aí tem poder. Tem poder de quê? Se você não desvira o chinelo, vai morrer alguém. Né? Porque às vezes o chinelo vira assim, né? Com a sola para cima. Desvira. Senão vai morrer alguém. É tolo. É o único que eu tenho. Confesso. Mas eu tenho uma
uma amiga solidária na minha superstição. Dona Ivone do Amaral Pereira era a mesma coisa. Ela dizia que era a única superstição que ela tinha, não podia ver um chinelo virado. Ok, mas é tolice, ok? E mas sabemos que é tolice. E aí continua. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, ou seja, perfeitinho, nem nas condições físicas do homem culpado. É uma ressurreição somente das nossas misérias, apenas para poder ser bem torturado lá no inferno, né? Isso é verdade. É uma ressurreição somente das nossas misérias, mas com uma sobrecarga de misérias novas e infinitamente mais horríveis. Sim, a pessoa escreve isso. É, em parte, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha ousado conceber. Deus se considera, e para acrescentar aos tormentos espirituais, Deus se reconsidera, e para acrescentar aos tormentos espirituais dos pecadores, tormentos carnais, que possam durar sempre, muda de repente, por um efeito do seu poder, as leis. Então ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Porque se ele muda as leis, se ele fosse perfeito, as leis seriam perfeitas. E sendo perfeitas, não precisariam ser mudadas. Se ele cria uma lei perfeita e a muda, então essa lei não era perfeita. E se a lei não é perfeita, ele não é perfeito. Então, pronto. Já Deus ficou em xeque nessa história. Deus se reconsidera. Ops, acho que eu não fiz muito bem. Vou refazer. Tudo isso para poder sofrer mais, né? Então, ele muda, de repente, por um efeito de seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo estabelecidas desde o princípio, aos compostos da matéria. Ressuscita as carnes doentes e corrompidas, e unindo num nó indestrutível esses elementos, que eles mesmos tendem a se separar, mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão vivente. Lança-a no fogo, não para purificá-la, como faz o sentido de Jesus quando diz para lançar no fogo. Fogo que arde, mas não queima. É um fogo que purifica. É simplesmente, de novo, a experiência. E nós já terminamos. Apenas terminando essa frase, não para purificá-la, mas para conservá-la tal como é, sensível, sofredora, ardente, horrível, tal como a quer, imortal. Para poder sofrer bastante, para tudo sempre. E ficamos por aqui hoje. Amanhã retornamos essa parte, para nós conhecermos bem como foi, para entendermos bem o que ainda está aí na fantasia humana, não é? Projeto 15 Minutos e o Céu e o Inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.